Olá, hoje vou abordar um tema de trigonometria que se chama redução ao primeiro quadrante. E redução ao primeiro quadrante do quê? Das razões trigonométricas que estão no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Por exemplo, se eu tiver seno de π menos alfa, a que é que será igual o seno de π menos alfa? Quando tivermos no primeiro quadrante, visto o π menos o alfa, por exemplo, ser um ângulo do segundo quadrante. Então, eu vou dividir em duas partes estes vídeos. O primeiro vídeo, vamos estudar então as razões trigonométricas ou as relações entre as razões trigonométricas de ângulos do tipo π menos o alfa, π mais alfa e menos alfa. E num segundo vídeo vou estudar então a relação entre as razões trigonométricas de ângulos do tipo π meios mais alfa, π meios menos alfa, 3π meios mais alfa e 3π meios menos alfa. Para isso, vamos nos auxiliar do GeoGebra, que já vou mostrar a seguir. Vamos então observar no GeoGebra a circunferência trigonométrica. Vamos relembrar. O eixo dos y é o eixo dos senos, o eixo do x é o eixo dos cossenos e o eixo que é paralelo ao eixo dos y é o eixo das tangentes. Temos aqui um ângulo alfa que aqui neste seletor até marca 35 graus, por isso um ângulo agudo pequenino, e o 180 menos alfa então está aqui no segundo quadrante. Vamos então observar o seno de 180 menos alfa, o cosseno de 180 menos alfa e a tangente. Por isso, o que é o seno de 180 menos alfa? O seno de 180 menos alfa é este comprimento aqui que se tira da interseção deste ponto que faz o lado de extremidade com a circunferência trigonométrica. Nós já sabemos que a ordenada é igual ao seno do ângulo, por isso neste caso 180 menos alfa. E por isso vamos projetar para o eixo dos y e vemos que o comprimento é esta linha que está aqui, ou este segmento que está aqui azul. Que se repararmos em termos de seno de alfa, o seno de alfa, se projetarmos, é exatamente o mesmo comprimento. Então, podemos dizer que o seno de 180 menos alfa é igual ao seno de alfa. Relativamente ao cosseno, o cosseno já sabemos que é a nossa abscissa e por isso o cosseno de 180 menos alfa está representado aqui a verde. Vemos que é de igual comprimento também ao seno de alfa, no entanto, é simétrico. Por isso, podemos dizer que o cosseno de 180 menos alfa é igual a menos cosseno de alfa. Já no que respeita à tangente, o lado de extremidade tem que ser prolongado até encontrar o eixo das tangentes, neste caso no quarto quadrante. Prolongamos e encontramos aqui o nosso ponto de interseção. Este comprimento que está aqui representado a cor de rosa representa então a tangente de 180 menos alfa. Vamos compará-la com a tangente de alfa e se compararmos vemos que o comprimento é o mesmo. Neste caso reparem que o comprimento aqui até dá menos 0,7, ali dá 0,7, só que são simétricos. Isto verifica-se para qualquer ângulo que a gente considere do primeiro quadrante, por exemplo 40, 55, como estamos a observar, e vamos vendo os comprimentos da relação trigonométrica, o seno, o cosseno e da tangente, que vão então permanecendo iguais, neste caso o cosseno, mas simétricos, o seno é sempre o mesmo e a tangente também é simétrica. Suponhamos que queremos resolver este exercício cosseno de π menos alfa mais 2 cosseno de 3π menos alfa. Como é que vamos fazer? Primeira coisa a pensar é sempre este ângulo em que quadrante está. E π menos alfa fazemos um círculo muito pequenino, rapidamente, e vemos então que o ângulo π menos o alfa. Por isso, um meio círculo é π, voltamos atrás um bocadinho e tiramos o alfa. Vamos comparar com o alfa do primeiro quadrante, por isso este é π menos o alfa, que ele é alfa, e queremos o cosseno. Por isso, se projetarmos, temos aqui o cosseno e aqui também temos o cosseno. Comparando os dois, sabemos que são simétricos, então o cosseno de π menos alfa é menos cosseno de alfa. Acontece que agora, no segundo termo, o 2 cosseno de 3π menos o alfa, o 3π tem mais do que uma volta. Não se esqueçam que 3π é 2π mais π. Por isso, podemos sempre tirar as voltas inteiras. Por isso, quando é ímpar, 3π, 5π, 7π, podemos sempre escrever π, porque podemos tirar, então, uma volta, ou duas voltas, ou três voltas, as que forem necessárias. Ficamos, então, com π menos o alfa. Fica, então, menos cosseno de alfa, e agora, mais uma vez, segundo quadrante, e temos a mesma situação do desenho que está aqui em cima. Por isso, 2 cosseno de π menos o alfa, já sabemos que o cosseno de π menos alfa vai ser negativo, e por isso vai ficar menos 2 cosseno de alfa. Ora,
menos cosseno de alfa menos 2 cosseno de alfa dá menos 3 cosseno de alfa. Vamos estudar agora se o ângulo estivesse no terceiro quadrante. Vamos pôr então aqui, selecionar no GeoGebra o ângulo de π mais alfa. Ora, o ângulo de π mais alfa, como podemos ver, está no terceiro quadrante e temos aqui então o ponto de interseção do lado extremidade do ângulo com a circunferência. Projetando para o eixo do x e para o eixo dos y, temos respectivamente os comprimentos do seno no eixo y e o eixo do x, o cosseno. Então, vamos comparar. Olhando aqui para o ponto, já sabemos que o ponto tem sempre coordenadas cosseno, seno. E aqui também cosseno, seno. Então, vemos o cosseno de π mais alfa é menos 0,84 deste ângulo especificamente. E aqui o cosseno é 0,84, por isso podemos ver que o comprimento do cosseno é simétrico do cosseno do alfa. Por isso, o comprimento do cosseno de π mais alfa é simétrico. Se repararmos o seno, também é simétrico. Aqui temos 0,55 e aqui menos 0,55. Por isso, o comprimento aqui, este comprimento, se projetarmos, é simétrico deste comprimento aqui. E por isso, os senos também são simétricos. Já relativamente à tangente de π mais alfa, se projetarmos, temos que a projetar até encontrar o eixo das tangentes, vemos que o comprimento vai coincidir, o ângulo alfa que está aqui a verde, com o ângulo π mais alfa, que vai estar também sobreposto, e por isso eles coincidem ponto por ponto, e então a tangente de π mais alfa é igual à tangente de alfa. Vamos resolver mais um exercício e agora temos que estar muito atentos. Temos π mais alfa, π menos alfa. Neste caso também temos aqui uma situação diferente, 5π mais alfa. Por isso, primeira coisa que devemos pensar sempre em que quadrante está. Por isso, π mais alfa é no terceiro quadrante. Por isso, no terceiro quadrante já sabemos que π mais alfa será uma situação deste género, π mais alfa. O alfa está no primeiro quadrante e vamos comparar, mas primeiro temos que ver se queremos o seno, o cosseno ou a tangente. Ora, o seno de π mais alfa tem este comprimento e temos que comparar relativamente ao seno de alfa, quando o ângulo está no primeiro quadrante. Se observarmos e projetarmos, sabemos que são simétricos e por isso vai ser menos seno de alfa. Já o cosseno de π menos o alfa, vamos pensar em que quadrante é que está no segundo quadrante, o π menos o alfa. E aqui temos o alfa. Ora, comparativamente, o cosseno já sabemos que também são simétricos neste caso. Então, fica menos cosseno de alfa. Neste caso aqui da tangente, ainda temos mais uma situação que temos que tirar voltas inteiras e por isso 2π é uma volta, 4π são duas voltas, por isso sobra-me π. Então, este termo será tangente de π mais alfa. Ora, tangente de π mais alfa, como está no terceiro quadrante, mais uma vez, temos aqui o π mais alfa. Vamos prolongar e vemos que coincide ponto por ponto com o alfa. Então, a tangente é exatamente a mesma, pelo que fica mais tangente de alfa. Não há mais nenhuma conta a fazer, neste caso ficaria menos seno de alfa, menos cosseno de alfa, mais tangente de alfa. Relativamente ao ângulo de menos alfa, já está aqui representado a vermelho. E o ângulo alfa original está a verde. Por isso, mais uma vez, temos os pontos coordenadas cosseno do alfa, seno do alfa. E embaixo a vermelho, cosseno de alfa e o seno de alfa. Como podemos ver, relacionando o quarto com o primeiro quadrante, vemos que o cosseno é o mesmo. Por isso, este comprimento aqui projetado para o eixo do x é exatamente o mesmo valor, 0,91 neste caso deste ângulo. E se projetarmos então o eixo para o eixo dos y, o valor do seno, vemos que são simétricos. Também está aqui o valor 0,42, neste caso menos 0,42. Por isso, comprimentos simétricos. Já para a tangente, é muito semelhante à do seno, por isso o comprimento da tangente de alfa aqui positiva, neste caso até 0,46, e deste lado, no quarto quadrante, é menos 0,46, por isso também simétrica. Vamos resolver um último exercício. Seno de 4π menos o alfa, analisando bem, 4π são duas voltas inteiras, por isso temos então, fica seno de menos alfa. Seno de π menos alfa, π menos o alfa está no segundo quadrante, π menos o alfa, comparando com alfa, o seno tem um comprimento igual. E por isso temos então o seno de alfa, mais seno de alfa. Por fim, o cosseno de menos o alfa, basta-nos fazer um ângulo alfa no primeiro e o ângulo menos alfa no quarto quadrante e vemos que o cosseno é o mesmo e por isso também fica aqui mais cosseno de alfa. Por fim, o seno de menos alfa, que podemos observar aqui já neste círculo, vemos que são simétricos. O seno de menos alfa é este comprimento e o seno de alfa é o comprimento igual, só que é simétrico. Isso fica menos seno de alfa, mais seno de alfa,
mais cosseno de alfa. Simplificando, obtemos então cosseno de alfa. Continuação de um bom trabalho.